Amém. Que hino maravilhoso, né? Se Deus protege as aves, por que que não vai cuidar de nós que somos seus filhos, né? Queridos, culto de quarta-feira é um momento especial que nós temos de oração, onde nós compartilhamos aí algum pedido que está no nosso coração e também compartilhar algum agradecimento especial que talvez você tenha de uma bênção recebida também, você pode compartilhar nesse momento. A Bíblia Sagrada tem um texto muito bonito que diz, o próprio Jesus dizendo: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós realmente vivemos em dias de ansiedade, dias de preocupação, mas quando nós depositamos aos pés da cruz as nossas dificuldades, com certeza Deus ele toma providência para atender da melhor maneira possível. E nesse momento eu gostaria de abrir aqui um espaço para que você pudesse trazer aqui na coletividade o seu pedido, o seu agradecimento, para que juntos nós pudéssemos orar por você e com você. Então, queridos, fiquem à vontade aí, aqueles que quiserem fazer o seu pedido ou o seu agradecimento. Tem que Aqui ver pelo se o áudio do a pessoal Rose tá Paixão, a Rose Paixão pede oração pela família e pelos irmãos da igreja, os que conhece e os que não conhece. E ela quer agradecer a Deus por tudo que ele proporciona a ela e que seja a vontade dele em nome de Jesus Cristo. A Rosane pede oração pelo esposo da irmã Janete, que vai fazer uma nova cirurgia na sexta-feira, e pela família também. Pelo Facebook, a Ângela Bulim agradece a Deus pela família e pela saúde e pede oração pelos adolescentes do distrito. Bem. Até o momento são esses pedidos e agradecimentos. Agora chegou mais um pelo Zoom. A Clarice Inês pede oração pela família e pelo distrito. Pelo Facebook, a Patrícia Motim, ela agradece pelas bênçãos diárias de Deus, agradece porque até aqui nada faltou. Pede oração pela prima Elisângela, que teve um AVC e precisa ser removida de CPE para Santa Cruz. O Márcio Santos dá boa noite aos irmãos e agradece a Deus por mais um ano de casamento e pede oração pela Vanessa e pela Laís. Alexandra Silveira aqui pelo Zoom, ela pede oração por todos da família e pelas filhas que estão afastadas. A Patrícia sauda os irmãos com uma boa noite e agradece a Deus pelas bênçãos. Muito bem. Apareceu um pedido aqui, eu acredito que seja da esposa do pastor Milton, né? Dos alunos que já estão lendo. Natan também pede oração pela família, que Deus realize os planos dele na sua vida também. Muito bem. Temos mais algum? No Facebook, diretor. Tem o Júlio da Silva. Ele sauda os irmãos com boa noite e pede oração pelos necessitados, pelos doentes e pelas famílias do nosso distrito. Tudo bem. Chegou aqui. Eu pedi, mas não leram. Isso, tem a Posso Patrícia. falar? Pode falar. Eu queria pedir oração pela família da minha irmã, Vanessa, e queria fazer um agradecimento aqui. Domingo passado, o Gustavo se empedurou na bicicleta, essas de academia, de fazer exercício, e por um segundo o pai dele estava me ajudando no quarto, e ele distraiu a gente, se empedurou e caiu. Só que a bicicleta é pesada e caiu em cima dele, ele bateu a cabeça. Mas foi um susto, mente, graças a Deus ele não machucou, não precisou ir para o hospital nem nada. E eu tenho certeza que Deus ali estendeu a mão e evitou algo bem pior. Então, queria agradecer por esse livramento que Deus fez por ele. Amém. Amém. A Patrícia também tinha pedido aqui pelo emprego, né, para ela e pelo esposo, né? Muito bem.
Nós vamos agora, então, fazer uma oração especial aqui, para que Deus possa estar tomando conta desses pedidos que foram feitos. Eu tenho certeza de que, se for da vontade dele, ele estará tomando providências para que seja realizada da melhor maneira possível. Diretor, tem mais 2 pedidos aqui pelo Facebook. A Rosângela Sampaio, ela pede oração pela mãe dela, que está um pouco adoentada, e agradece a Deus pelos cuidados. E a Sinira pede oração pela família e agradece a Deus pelos cuidados também. E o último aqui, a Patrícia Motim, agradece pela vida da Laís, e ela escreveu o seguinte: e oramos para que ela ganhe peso e para vir logo para casa. E tem mais um pedido aqui no Zoom, que é pelo filho da Aline de Paula, o Gabriel, que está em busca de um emprego. Tudo bem. Vamos fechar os nossos olhos, então, queridos, para nós fazermos a Deus uma oração? Vamos orar. Bondoso Deus, a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. É um privilégio nós podermos encerrar esse dia, depois de ter feito as nossas atividades, separar esse tempo para estar na tua presença, para louvar o teu nome e para te agradecer, porque ao longo de todo esse dia, nós podemos sentir a tua mão estendida sobre nós, a proteção dos teus anjos, e se chegamos até esse momento, é porque o Senhor nos conservou. Querido Deus, tu ouviste aqui os muitos pedidos que foram feitos, alguns por emprego, outros por saúde, outros por planos, por sonhos, por ansiedades que estão no coração, e muitos outros que talvez não foram mencionados aqui, mas o Senhor que sonda o nosso coração o conhece muito bem. E todos esses pedidos, Senhor, nós queremos depositar no teu altar nessa noite, tendo a certeza que o Senhor sempre olha pela nossa felicidade, pelo nosso bem, e estará cuidando com muito carinho desses pedidos para que sejam resolvidos de acordo com a tua vontade. Nessa noite, Senhor, nós viemos com o nosso coração aberto, cheio de gratidão, para ter os nossos ouvidos, Senhor, abertos, sensíveis à tua voz nessa noite. E que ao pastor abrir a tua palavra, ele possa ser usado como instrumento teu. E essa mensagem que ele separou nessa noite possa ser aquela mensagem que nós estamos precisando para a nossa vida espiritual. O Senhor sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, mas queremos, Senhor, ter a convicção de que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas se estamos segurando a tua mão, se o Senhor estiver conosco, não temeremos mal nenhum. Por isso, querido Deus, toma a nossa vida em tuas mãos. Aceita o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração. É o que rogamos e pedimos, agradecidos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa noite nós temos a alegria de ter o pastor Milton, ele estará dividindo a mensagem conosco, que Deus possa abençoá-lo nesse momento também, pastor. Obrigado, Gesiel. Boa noite, meus irmãos aí, que bênção a gente poder estar reunido no culto de quarta-feira. Só uma perguntinha que eu preciso, qual Face que tá sendo transmitida, porque tem gente aqui que está pedindo para mim, e eu não sei dizer, saiu em todos eles, como estava na lista ali previsto, ou qual Face que está funcionando? Da Cecília, da Aparecida, da Estela, da Augusta. O Natan está me dizendo que está em todos, e na Cecília também. Ok, então eu vou colocar aqui para o pessoal que está me pedindo aqui ajuda, tá? Ok, que Deus abençoe eles aí para eles conseguirem conectar, não é? Agora, meus amigos, eu quero conversar com vocês um pouquinho antes de nós iniciarmos o texto bíblico, antes de abrirmos a Bíblia. Quantos de vocês que já passaram por tempestades na rua? Vento, chuva, trovão, raios, relâmpagos, coisas desse tipo assim. Eu não sei quantos de vocês aí que já tiveram essa experiência já, mas, ok, tem gente levantando a mão que já passou, né? Deixa eu mudar minha tela aqui para eu ver vocês. A gente não consegue ver as pessoas que estão nos acompanhando no Face, mas a gente consegue ver vocês. Bom, para ver vocês, né? A maioria está com a tela fechada. Mas tá bom aí, né? A irmã Rosane levantou a mão, né?
Sabe que de todas as tempestades, eu gosto de ver o poder da tempestade, é uma coisa assim que eu curto, sabe? A natureza ela é muito forte, demais mesmo, e isso daí é legal quando a gente consegue ver um pouco desse poder da natureza. De todas as tempestades assim que eu já passei, algumas de carro até assistindo, né, de dentro do carro a tempestade, esperando passar para continuar a viagem, às vezes a gente sente assim o vento chacoalhando o carro, né, dá aquele medinho assim, mas eu acho que de todas elas, eu acho que a mais interessante para mim foi lá perto de Caçapava, que nós estávamos acampados, e em cima de montanhas, montanhas de pedra, alguns de vocês aí já foram para lá com a gente, e a tempestade, os trovões, os raios, assim, eles eram tão fortes que o chão tremia, mas o chão que tremia era, quem conhece lá, né, quem já foi lá sabe, né, é uma pedra só, e em cima dessa pedra tem tudo, né, tem casa, tem árvore, tem tudo, né? Então quando o chão treme, é a pedra inteira que está tremendo, né, é gigantesco o lugar. E a gente sentia aquele chão tremendo, parecia que ele ia sair debaixo dos nossos pés ou de debaixo da nossa barraca. Eu nunca passei por uma situação assim de um terremoto, onde acontece alguma coisa semelhante, né? É muito normal a gente se assustar numa situação dessa. Eu confesso para vocês que eu fiquei assustado nesse lugar lá, a tempestade foi muito forte mesmo, e a sensação assim de ver o chão tremendo assim, né? Eu fiquei pensando, gente, essa tempestade, ela nos deixou pequenininho assim, bem pequenininho dentro da barraca, com bastante medo. E eu fiquei imaginando o poder que Deus tem, porque Deus, ele controla a natureza com muita facilidade. O poder de Deus não pode ser comparado ao poder da natureza. O poder de Deus é algo muito maior. Muito maior. A gente não tem ideia do poder de Deus. Então, quando eu passei por aquela situação ali, né, a gente pôde imaginar, assim, a grandeza de Deus. E eu gostaria de passar de novo, viu? Porque a experiência, assim, é inevitável, sabe? Você sentir que Deus é muito maior que aquilo. É uma observação interessante, né? A natureza, ela fala de Deus para nós. A natureza, ela prega de Deus para nós. A natureza, ela impressiona a mente do ser humano a respeito do poder de Deus. São coisas fantásticas. Agora, eu fico pensando assim, os animais no meio dessa tempestade, dessa situação, né? Muitos dos animais que estavam ali, e pássaros e outras coisas assim, eu acredito que eles não estavam com medo. Eles se abrigaram, eles se cuidaram, eles se aqueceram, se tinha algum ninho com ovos, enfim. Eu não consigo ver um passarinho tremendo de medo porque está dando raios e trovões. Ou ele tremendo de medo porque o galho dele está chacoalhando, sabe? Eu não consigo imaginar isso daí. Tem um texto em Mateus, vamos ler o texto de Mateus. Mateus, no início ali, né, do Novo Testamento, o primeiro livro. Chegando em Mateus, capítulo 6. Mateus, o capítulo 6, o versículo 26 em diante. Mateus 6, 26. Diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valei vocês muito mais do que as aves do céu? O versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esses dois textos aqui comparam nós com as aves. As aves, elas têm a certeza do alimento a cada dia. Eu não consigo imaginar uma ave, um pássaro, ansioso de manhã. Será que hoje eu vou conseguir o grão? Será que hoje eu vou conseguir levar comida para os meus filhotinhos no ninho? Eu não consigo imaginar uma ave desse jeito.
E quando a gente fica observando um passarinho sentado num galho, quando começa a ventar, aquele galho vai, volta, o passarinho está agarrado ali naquele galhozinho, ele fica olhando para um lado, olhando para o outro, e ele levanta voo, vai embora, vai procurar um lugar, de repente ele sabe se tem que ir para casa ou não agora. Eu não vejo a natureza ansiosa. Eu vou colocar uma coisa aqui, que lógico que não está escrito, né? Mas é como assim, ó, Deus sustenta as aves e Deus sustenta a gente. Agora vem a parte que não está escrita, tá? Nós falhamos na fé e os pássaros sempre têm fé. Essa parte não está escrita, né? Seria mais ou menos isto, né? Os pássaros confiam, ficam tranquilos e Deus sustenta. Mas nós temos dificuldade para confiar e para ficarmos tranquilos diante das lutas e das necessidades da vida. E quando os problemas da vida apertam de maneira mais forte, como tormentas na nossa vida, aí que a gente fica, então, mais desesperado, né? A Bíblia, ela coloca a ideia de dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Vamos ler isso daí? Mateus capítulo 7. Do ladinho ali, cadê o capítulo 7? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o versículo 13 em diante, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto bíblico está falando então de porta larga e estreita e de caminho largo e estreito. Eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês sobre os caminhos, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Natan, me ajuda aí, não sei se está liberado para mim, está liberada, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Se não funcionar, vocês me avisem, tá bom? Nós temos aqui essa ideia de caminho, tá? Eu selecionei algumas imagens. A mais simples que eu vejo é essa daqui, ó. Caminho estreito e o caminho largo. Essa aqui é a mais simples para ilustrar o que a Bíblia está nos dizendo. Essa imagem já vai aparecer para vocês aí já, né? Já vai aparecer a imagem. Não apareceu. Cadê a imagem? Ela não veio. Vamos de novo? Vamos trabalhar de novo com ela? A ideia é que ela apareça para ajudar a gente, né? Se não aparecer, será uma imagem fora do baralho. Olha aí, ó. Então, essa aqui, ela está um pouco pequena, né? Não tem, deixa eu ver. Aqui ficou melhor para vocês agora, né? Então tá aí, é o caminho estreito, o caminho largo, uma ilustração bem simples. Você tem um monte de cabecinha no caminho largo e tem ali uma cabecinha no caminho estreito, tá bom? Isso daí é o básico da ilustração. Esse daqui mexe com o lado religioso, esta imagem aqui. Nós colocamos sempre as coisas aqui no caminho estreito, no caminho largo, que está aqui sendo da esquerda, tá? Como as buscas das coisas dessa terra. A gente vive pelo agora, corre pelo agora, pela felicidade do momento, pelo meme do momento, pela alegria do momento, pela festa do momento, que é o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, e também pelo lucro imediato, pela alegria imediata, pelo casamento rápido, e assim é a vida, né? Tudo é mais fácil. Se dá, dá. Se não dá, ok, procura outro. Se for casamento, desmancha, arruma outro. Agora, do lado direito, o caminho é mais estreito porque tem mais regras. Tem mais propostas para a tua vida, para você seguir, para você fazer. A ideia do texto bíblico é que o caminho estreito te leva à vida eterna, e o caminho largo vai te levar para a morte eterna.
No caminho estreito, existe, sim, biblicamente falando, uma ideia de mais trabalhoso. Vocês conseguem visualizar aqui comigo essa imagem? É um lugar pedregoso, tem parede de um lado, precipício do outro. Ali para trás estão ficando os cavalos, porque isso aqui é uma pintura de 1800 e pouco, né? Então, para trás estão ficando os cavalos, eles estão levando só algumas coisas de mão, porque o caminho está tão estreito que não consegue mais levar coisas mais volumosas. Então, essa aqui é a ideia do caminho estreito, é abster-se de algumas coisas dessa terra e permanecer no caminho estreito. Tem que abrir mão de algumas coisas da terra. Essa é a ideia do caminho estreito. Lá no Centro-Oeste, em São Paulo, no NASP, tem essa pintura aqui. Eu acho essa pintura aqui fantástica, muito linda essa pintura. Estou esperando o computador abrir para mostrar para vocês. Deixa eu ver, ela vai abrir? Hoje ou amanhã? Ó, essa pintura aqui, se você olhar ela mais de perto, essa pintura, ela tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Se você vê uma linha branca ali, ó, é um caminho, ó, estreito, tá vendo? É um caminho estreito, ali, se quem consegue acompanhar o meu mouse, ó, que vai até ou a Cidade Santa, né? Ou para baixo do precipício. E quem consegue olhar essa imagem aqui, assim, ela na parede, é muito linda essa imagem, porque ela tem muitos detalhes da história da Bíblia, do povo de Deus, do tempo do fim, da luta que o povo de Deus vai estar enfrentando, da dependência que o povo de Deus precisa aprender para conseguir permanecer no caminho, né? Tem que aprender a depender de Deus. Enfim, eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre esta imagem aqui. Essa daqui é a imagem que eu vou pedir para você olhar bem para ela. É uma imagem menor, ela é mais, vamos dizer assim, resumida, né? Tem menos detalhes nessa imagem aí. Todos vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, vocês veem aí, o caminho, ele é muito longo, tá? O caminho não é curto, a ideia não é um caminho curto como mostra aqui nesta imagem, tá? Mas, para poder caber tudo aí num quadro só, eles encurtaram aí o tamanho do caminho. Vamos lá. O que eu vou ler está no livro Vida e Ensinos. Livro Vida e Ensinos, a página 180. O capítulo é o 31. Ellen White, em agosto de 1868, ela sonhou que estava com uma grande multidão de pessoas. E parte daquelas pessoas, e aqui ela chama de assembleia, igreja, apresentou-se para viajar. Vamos viajar? Vamos. A viagem era em direção ao céu. Todos tinham carroças cheias de apetrechos, de coisas que eles precisavam, né? Naquela época era muito legal, né? Eles viajavam, era de carroça mesmo, com a família, e o espaço da carroça era maravilhoso, né? Não tem nada a ver com o porta-malas de um carro hatch nos dias de hoje, né? Então ali estavam as carroças, abarrotadas de coisas para eles, era comida, era agasalho, era roupa, era ferramenta, podia parar a carroça, podia usar as ferramentas ali para cortar um galho, fazer um fogo, esticar uma lona, alguma coisa assim, né? De um lado tinha uma parede muito alta e do outro lado tinha um precipício. Essa parede ela era alta, ela era limpa, era bem branquinha essa parede. Conforme eles foram andando na estrada e avançando no caminho, esse caminho ele começou a se tornar cada vez mais estreito e ele ia subindo, era cada vez mais íngreme. E tinha alguns lugares que começaram a ficar tão estreito que eles concluíram o seguinte, ó, não vai dar mais para nós viajarmos com as carroças carregadas. Vamos soltar os animais
e a gente coloca um pouco da bagagem em cima dos animais. Então, você pode ver logo em seguida, na imagem, logo em seguida das carroças, tem ali um homem em cima do cavalo. Foi isso que eles fizeram, na visão. Eles soltaram as carroças e continuaram a viagem agora a cavalo. Continuando no caminho, andando, o caminho continuava cada vez mais íngreme, subindo e cada vez mais estreito aquele lugar que podia colocar os pés. E começou a ficar tão estreito aquilo ali, que eles começaram a andar assim, encostados na muralha para ninguém cair. E aquela bagagem que estava em cima do cavalo começou a atrapalhar, porque a bagagem afastava o cavalo daquela parede, daquela muralha, e estava empurrando para o lado do precipício. Então, o que eles pensaram? A gente vai ter que liberar a carga dos cavalos, com medo de cair naquelas rochas. Eles retiraram as coisas de cima dos cavalos, né? Ficou só o cavalo daí, que podia se encostar na parede, e continuaram agora ainda em cima dos cavalos, mas praticamente sem nada. E eles continuaram subindo e chegaram a alguns lugares dessa caminhada que era tão estreito o caminho que estavam quase que perdendo o equilíbrio, e eles tiveram que pensar, olha, não dá mais para ir com os cavalos. Nós vamos ter que abrir mão dos cavalos, a gente vai ter que ir a pé agora, porque não temos mais segurança andando em cima do cavalo. Por vezes, aquele caminho era tão estreito, tão difícil, que parece que tinha alguém ajudando eles, alguma mão segurando eles, alguma coisa assim acontecendo, enquanto eles iam abrindo mão das coisas que eles tinham e o caminho se tornando mais estreito. Bom, já tinham deixado os cavalos, deixaram eles para trás, né? Continuaram a pé numa fileira, numa fila indiana. Enquanto estavam caminhando, eles começaram a ajudar os outros, de mão dada, escorados na parede, para não caírem. De repente, naquele momento ali em que muitas vezes o caminho era tão estreito que cabia somente o pé deles na beirada do precipício, e tinha de um lado a parede, do outro lado o precipício. A largura, muitas vezes, do caminho era a largura do pé. Nesse momento que eles começaram a ficar muito tensos, caiu do alto pequenas cordas. Aquela muralha, quanto mais alta eles chegavam daquele caminho, mais branca era aquela muralha. Eles usavam uma expressão no passado como alvejante, né? Alvíssimas, aquela muralha. E aí, então, o que eles fizeram? Quase caindo, eles pegaram aquelas cordas e eles continuaram agora se segurando naquelas cordas ali. Só que o caminho se tornou tão... Vou fechar a janela ali. O caminho se tornou tão estreito e muitas vezes tão ruim que, por vezes, eles dependiam totalmente da corda para passar de um espacinho para o outro. Só que, olha só o detalhe da visão. Eles perceberam que os calçados estavam atrapalhando. E, com certeza, naquela época, né, na visão que ela estava tendo, a visão se encaixava no contexto dela, da época. Os calçados não eram, que nem hoje, bem... não contornavam o pé na parte de fora como hoje, né? Eu não sei se vocês lembram, os sapatos antigos tinha aquela beirada da sola ao redor do sapato, né? Enfim, era sapato assim, grosso. Era o que eles tinham naquela época, né? E então, assim, eles pensaram, gente, não está dando, a gente vai precisar tirar os calçados. E foram descalços. Caminharam uma certa distância e o caminho só ia piorando. Estava ainda pior a subida e mais estreito, e eles sentiam muitas vezes o chão escorregadio. E então, eles pensaram, naquele momento, que na vida deles, eles pensaram assim, olha, que bênção, que bom que nós não nos acostumamos com a mordomia desse mundo. Na nossa vida que nós tínhamos, já tinha privação, a vida que nós levávamos já era uma vida de muitas vezes, né, se privando de alguns confortos, se privando de algumas coisas, porque isso seria mais viável para a vida deles. Então, quando eles estavam naquela altura do caminho, já
dependendo praticamente das cordas e pensando na vida passada. A vida passada toda foi um preparo para eles chegarem nessa altura do caminho. E eles perceberam uma coisa: como o caminho está escorregadio, seria muito mais interessante agora que nós tirássemos as meias para firmar o pé no chão, sem poder escorregar. E eles fizeram isso, eles tiraram as meias e continuaram no caminho estreito ali, com os pés descalços, o caminho cada vez mais apertado e tinha falhas no caminho, onde eles tinham que passar de um pedacinho para o outro, totalmente dependendo daquelas cordas que vinham do alto, e eles não sabiam quem segurava aquelas cordas lá em cima. Mas eles estavam continuando. Os comentários deles a respeito do caminho era: tudo o que aconteceu de problemas no passado, que nós tivemos, que nós passamos, que nós lutamos, as privações que a gente teve que enfrentar, muitas vezes a falta de um local confortável para dormir, muitas vezes a falta de algum alimento, de repente algum alimento um pouquinho mais supérfluo, que não deu para comprar. Toda essa vida deles, eles viram como bênção, porque a vida passada que eles aceitaram, que eles viveram, acabou sendo para eles um preparo para esta caminhada para o céu. E eles agora estavam felizes. Eles continuavam comprimidos assim na muralha, só que teve uma situação bem interessante. Essas cordas, será que nos aguentam? Eles ficavam conversando entre eles. E eles ficavam agarrados na corda com muita firmeza, pedindo a Deus que as cordas aguentassem eles, que as cordas dessem um suporte para eles. Eles agarrados na corda com muita determinação. Enquanto isso, eles ouviam lá embaixo muita alegria, riso, festas tinha lá embaixo, tinha rumor de danças, de orgia, de bebedeira, tinha músicas com palavreado baixo, tudo isso vinha lá de baixo do abismo. O pessoal brincando, pulando, se divertindo. Lá debaixo do abismo também vinha sons de guerra, vinha sons de instrumentos musicais com pessoas dando gargalhada, risada à toa. E eles olhando para aquela corda agora, que era a única coisa que estava ali segurando eles, e olhando aquilo lá embaixo, o sentimento que eles tinham no coração agora era: nós não queremos voltar lá para esse lugar. Nós não queremos mais estar no meio dessas festas, dessas alegrias supérfluas, dessas coisas que nos levam para a morte. Então, olhando para a alegria do povo lá embaixo, escutando tudo aquilo, eles olhavam para a privação deles que estavam tendo ali naquele momento, eles se agarravam mais firme naquela corda, porque eles sabiam para onde eles estavam indo, e eles queriam se conservar no caminho estreito. Eles iam ficando cada vez mais ansiosos, porque o caminho não chegava ao fim. Eles estavam agora pensando: será que isso é correto? Será que nós aqui não estamos fazendo besteira? Enquanto eles tinham dúvidas, a certeza era grande. Este é o caminho. E eles continuavam. De repente, nesta parede, eles começaram a ver na parede marcas de sangue nessa parede. E enquanto eles observavam aquelas marcas de sangue, dava um sentimento de pena. Puxa, a parede muito limpa, muito bonita essa parede. E branca, algo muito branco e manchada com esse sangue. Mas o sentimento de dó da parede manchada não durou muito tempo não no coração deles. Eles entenderam, os que vêm seguindo atrás, lutando, se esforçando, eles vão saber que pessoas já passaram ali pelo caminho estreito e continuaram. Então, aquele sangue nas paredes marcava a vitória de alguns que deram tudo de si para fazer aquele trajeto, aquele percurso. E eles entenderam isso, e isso animava mais eles. Então, eles perceberam que aquele sangue não poderia sair dali, porque estaria incentivando, dando um apoio para aqueles outros que estariam vindo atrás.
E enquanto eles caminhavam agora, os pés deles começou a sangrar também, machucando naquelas pedras. E eles começaram a deixar também as marcas de sangue deles naquele caminho. E eles próprios agora estavam deixando as marcas que queriam assim, fortalecer, incentivar, dar aquele ânimo para outros que viriam atrás. Pés doloridos, isso já não era mais problemas para eles. Eles não poderiam deixar o desânimo pegar. A caminhada não tinha chegado no fim. E eles sabiam que outros iriam suportar a mesma dor e que não dava para parar agora. De repente, naquela caminhada, eles chegaram a um despenhadeiro. Eu fico imaginando a ponta, né, do precipício. E naquele despenhadeiro que eles chegaram, apareceu uma grande dúvida na cabeça deles. E agora? O que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos? Chegou na ponta do precipício. Não tem nada mais para frente. Tem um abismo, vocês podem ver ali, se você consegue visualizar a imagem, né? Tem um abismo, e eles agarrados naquelas cordas. Não tinha mais nada agora para guiar os pés dele, nada para sentar, nada para repousar. E agora eles deviam depender inteiramente agora somente daquelas cordas. Não tinha mais nada de... Opa, caiu aqui o zoom. Não tinha mais nada para eles fazerem agora, a não ser... Deixa eu melhorar o zoom aqui para vocês enxergarem. Aqui. A única coisa que eles podiam fazer agora era depender das cordas. Eles ficaram ali por um tempo perplexos, com angústia, indagando num cochicho bem baixinho assim, que será que está presa essa corda? Será que podemos dar um salto por cima desse abismo? Esse era o pensamento deles. De repente, o esposo de Ellen White, na frente dela, mesmo ele ia vendo à frente, né? Ele ia à frente dela, estava na frente, ela olhou para ele e viu o estado de suor dele. Ele estava cansado, ele estava vermelho, o pescoço dele estava com ali... Sabe quando a pessoa está fazendo um grande esforço e destaca as artérias no pescoço? É isso daí que Ellen White estava vendo ali no esposo dela naquele momento. Era um gemido, sabe aquele gemido agonizante de quem está fazendo muita força? Era isso que ela estava vendo agora no esposo dela, que estava na ponta do caminho. Ele estava suando, e ela também estava, e ela estava experimentando uma angústia como nunca na vida ela tinha tido. Era uma luta pela situação que eles chegaram ali e o que tinha pela frente. E a pergunta era, será que nós vamos fracassar aqui, no final desse caminho, depois de toda a dificuldade da nossa jornada? Será que teria sido tudo isso em vão? E aí, então, eles olharam melhor e viram que do outro lado do precipício tinha um campo com uma relva verde. A relva era uma relva que tinha vida própria. Ela descreve que essa relva, esse gramado, tinha aproximadamente 15 centímetros de altura, de uma relva perfeita. Eu fico imaginando assim, sabe aqueles tapetes caros quando a gente compra ali, né? Com 5 centímetros, 7 centímetros de altura, o tapete, é muito gostoso você pisar. Ellen White descreve aqui um gramado imenso, uma relva perfeita, linda, brilhando, apesar de que eles não estavam vendo o sol, mas aquilo brilhava, e ela diz que a altura era em torno de 15 centímetros. Devia ser a coisa mais linda dela, né? Ver aquilo ali. O que tinha depois desse gramado eram raios de luz suaves, que parecia ouro ou prata, que estavam assim, refletindo alguma coisa. Nesse momento em que eles estavam ali pensando no que fazer, será que poderíamos ir ou não? O Tiago White, então, na visão dela, né, decidiu, a nossa única esperança está em confiar inteiramente nesta corda. Nós viemos dependendo já dessa corda há muito no nosso caminho. E se ela não falhou lá atrás, é óbvio que não vai falhar agora aqui. Então, eles estavam hesitantes, angustiados, com medo, e então eles ouviram algumas palavras, né,
Deus segura a corda, não devemos temer. Essas palavras foram repetidas por aqueles que estavam atrás deles. E eles começaram a repetir essas palavras e repetir essas palavras, e eles diziam juntos assim: ele não nos faltará agora, ele nos trouxe até aqui em segurança. E eles juntos repetiam essas palavras. Então, Tiago White deu um salto por cima do abismo, firme naquela corda, e chegou no outro lado. Imediatamente, Ellen White foi atrás também, e quando eles chegaram do outro lado, eles tiveram uma sensação muito grande de alívio, de paz, de salvação, de gratidão pela experiência que eles tiveram. Então, eles ouviram vozes se levantando, vozes de triunfo, louvando a Deus. E ela dizia que lá ela era feliz, perfeitamente feliz. Ellen White encerra esse capítulo dizendo assim, ó: despertei e vi que pela ansiedade que eu experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos agora acordada, né, pareciam estar a tremer. Este sonho não necessita de comentários. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia desse sonho, ela dizendo, né, vai permanecer vívida diante de mim enquanto a minha memória perdurar. É o que Ellen White disse. Eu concordo com ela, realmente, né? Esta visão praticamente dispensa comentários. Não tem necessidade de nós comentarmos. A parte mais interessante que eu achei aqui, que ela fala sobre a visão, é quando ela diz assim que, passando agora por aquelas dificuldades no caminho estreito, eles estavam agradecendo a Deus por outras dificuldades que eles tiveram na vida, dias antes, anos antes de eles chegarem no caminho estreito. As adversidades da vida foram providências de Deus para prepará-los para o tempo do fim ou para o caminho do fim. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Ontem, não lembro se foi ontem ou se foi quarta. Não, quer dizer, hoje é quarta, né? Então foi terça ou segunda. Eu estava deitado na cama lá e o Márcio estava do meu lado, falando, né? Aí eu pedi para ele: Márcio, lê a Bíblia. Aí ele: mas eu já li, eu fiz a minha lição, já fiz as minhas coisas todas. Não, quero que tu leia. Mas por que eu tenho que ler? Lê para mim. Aí eu pedi para ele ler Provérbios capítulo 16. Eu já estava preparando essa mensagem, né? Então, olha ali, ó. 16, versículo 1, tá? Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, e a gente faz, né? A gente faz muitos planos para a nossa vida. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós temos duas opções: seguir os nossos planos sem consultar a Deus, ou seguir os planos de Deus, permitindo que Ele atue na nossa vida. E muitas vezes os planos de Deus acabam não sendo do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas quando Deus prepara alguma coisa para a nossa vida, Ele tá nos preparando não para o mês seguinte, para o ano seguinte, ou quem sabe até para a minha aposentadoria. Não, Deus está olhando tudo isso, mas a visão dele de planejamento vai além. Deus está olhando para o momento em que nós vamos precisar abrir mão da bagagem desse mundo, que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas desse mundo, do conforto desse mundo, talvez de uma casa confortável, de um ar-condicionado, de muitas outras coisas. Então Deus permite que a gente vá se preparando para o tempo em que nós vamos estar no final do caminho, perto da volta de Jesus Cristo. O versículo 2 diz assim, ó: todos os caminhos do homem são puros, limpos, perfeitos, aos seus olhos, os olhos do homem. O homem planeja, né? Não, isso daqui é perfeito. É isso aqui que eu vou fazer. Isso aqui é a visão humana. E eu digo, né, que nós, seres humanos,
Nós somos mais cegos do que um... Eu não posso dizer mais cego do que o cego, porque a comparação seria muito simples, tá? Mas em termos de nós cuidarmos da nossa vida, eu não vejo comparação assim, sabe? Nós somos muito cegos mesmo, né? Cego, desentendido, enfim. Então, o que a gente tem que fazer está no versículo 3, olha só. Confia ao Senhor as tuas obras. Confia. E confia para Ele também os teus desígnios, para Ele poder estabelecer a tua história, o teu caminho. Entrega para Ele. Deixa Ele fazer. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Por exemplo, tudo que Deus criou tem o seu devido objetivo. Tudo. Sol, terra, lua, estrelas, tamanho dos planetas, tudo isso foi calculado, foi medido. Deus fez isso de maneira muito perfeita e tudo foi para o seu... para que cada coisa criada, né, foi criada para cumprir um propósito. Então, por exemplo, o rio, né, ele tem um propósito. A água, seguindo o curso do rio, tem um propósito. Tem a vegetação nas beiras, enfim, tem o ciclo da água. Então, tudo foi criado para um propósito. Então, quando você deixa Deus dirigir a tua vida, a tua história, as tuas idas e vindas de trabalho, de casa, de faculdade, disso, daquilo, Deus vai colocar na tua vida os sonhos que Ele tem para você, como diz o Salmo 139, né? Ele explica isso daí. Agora, o versículo 4 traz uma coisa assim que é interessante. Ó. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Incrível. Depois, no versículo 8, vamos ler o 8 ali, ó. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Comigo já aconteceu muitas vezes, você deve ter percebido isso na sua vida também, né? É assim, ó, você no teu coração, no teu sonho, no teu planejamento, tu planeja ir para cá, né? Aí você está olhando para lá, é para lá que você quer ir. E aí você diz assim, Senhor Deus, dirige meus passos. E é incrível, né? Você olhando, você sonhou, você desejou, mas quando Deus vai dirigindo os teus passos, você percebe que você está indo para um lado contrário. Não era o que você tinha desenhado, não era o que você tinha planejado, e não era isso que você queria que acontecesse. Nesses momentos, geralmente costuma bater o desespero, né, na nossa vida, né? Ah, minha faculdade não está dando certo. Ah, meu emprego não está dando certo. Minha casa não está dando certo. Meu isso, meu aquilo outro não está dando certo. E isso não está, e aquilo não está. Sabe? E a gente fica temeroso com algumas coisas. Somado a isso, nós temos as lutas da sobrevivência aqui nessa terra. O dinheiro, muitos têm o aluguel, e tem problemas de saúde dentro da família. E quando a família também não tem problema de saúde, vem a pandemia de fora que te tranca dentro de casa, que também é um problema de saúde pública do planeta, e as coisas elas vão se acumulando, né? E aí você começa a ouvir histórias, porque a minha vizinha morreu, meu parente está com a mesma doença agora, será que vai morrer também? E essas coisas elas vão aumentando, e eu comparo tudo isso àquela tempestade que eu mencionei para vocês no início, lá perto de Caçapava, que eu estava lá. Na verdade, eu estava lá só com a minha família, né? Nós fomos passar uns dias lá das férias lá. E aquele chão tremia tanto, que nós nos sentimos pequenininhos, minúsculos, diante da manifestação de poder que nós estávamos assistindo. Sabe? Nós temos problemas de todos os lados, o inferno que existe é o planeta que a gente mora, esse é o inferno que existe, não existe nenhum outro inferno além deste. O nosso planeta é o caos que o inimigo criou, não existe nada pior que isso. Então é aqui que estamos. Mas enquanto estamos aqui, o convite de Deus é para nós irmos largando das bagagens desse mundo. Sabe? Ellen White descreve que no caminho estreito, né, muitos, quando tinham que se abrir mão da carroça, que naquela época era uma coisa muito chique, né? Tinha que abrir mão da carroça, da carruagem, eles paravam, eles não continuavam a viagem. Eles não queriam abrir mão daquela carreta deles, daquela carroça deles. Eles não queriam, eles paravam a viagem.
Tinha gente que, carroça eu deixo, aí continuava no cavalo. Chegava lá na frente, não, eu não vou deixar o coitadinho do cavalo aqui, não. Bem capaz, paravam no meio do caminho. Muitas pessoas pararam no meio do caminho por causa das coisas materiais desse mundo. E, infelizmente, a gente vê isso no mundo de hoje, na igreja também. Muitas pessoas abandonam a igreja por causa das coisas materiais do mundo, porque tem medo de ficar sem o emprego, tem medo de não conseguir emprego por causa do sábado, e as pessoas acabam se cercando de um certo... deixa eu achar uma palavra assim, as pessoas vão se cercando de alguns itens que traz para ela uma segurança, falsa segurança. Ela diz assim, eu estou empregado, eu trabalho sábado, mas tudo bem, logo eu vou arrumar um outro que não trabalha sábado. Então, eu estou empregado, eu tenho saúde, isso é uma falsa segurança. A pessoa, no fundo da vida dela, ela não tem nada. É a misericórdia de Deus que está deixando ela permanecer empregada mesmo trabalhando no sábado. E Deus permite, porque a escolha é dela. Sabe, meus amigos, em meio às tempestades dessa vida, incluindo as espirituais na minha vida e na tua vida, nós precisamos aprender a depender daquilo que vem de cima, em primeiro lugar. Depender daquilo que vem de cima. E até eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa, né? Nessa pandemia aí, logo depois de março, abril, aí, que teve o isolamento, alguns irmãos perderam emprego, essas coisas assim, né? E eles guardaram os valores de dízimo nas suas casas. E aí veio março, abril, muitos conseguiram devolver o dízimo lá no mês de maio, final de abril, porque eles reconhecem que aquilo ali é de Deus e pertence a Deus. Todas as pessoas que disseram assim, pastor, eu guardei meu dízimo para poder entregar, estava desempregado, alguma coisa assim. Todos que falaram isso foram sustentados por Deus durante a pandemia. E é lógico que eles também passaram por aquela angústia que nem Ellen White descreveu, né? O dinheiro do dízimo está aqui dentro de casa, hoje eu não tenho dinheiro para comprar pão, hoje eu estou passando por uma dificuldade. Deus proveu para todos eles que foram fiéis, Deus sustentou. Só que esse problema que a pessoa passou nesses meses aqui, de dizer assim, o dinheiro está ali dentro, que eu preciso comprar pão para o meu filho, para minha filha, esses que passaram por isso, eles estão se acostumando a segurar na corda que vem de cima. Porque quando chegar lá na frente, tiver que depender unicamente, somente de Deus, eles vão olhar para o passado e vão dizer assim, Deus nunca nos deixou cair. Então, vamos continuar agarrado nele, nessa corda, porque ele vai nos levar até o fim. Ninguém vai adquirir confiança de uma hora para outra na corda que vem de cima, nessa visão, nessa ilustração ali que Deus passou para Ellen White. Não é de uma hora para outra que a pessoa se acostuma a depender de uma corda que não sabe quem está segurando. Então, todos que tiveram lutas até aqui são pessoas que estão sendo preparadas para o que vai vir aqui nessa terra. O que vai acontecer nessa terra aqui ainda é algo indescritível e que Deus não explicou tudo para Ellen White. Ellen White, quando vai falando no grande conflito, nessas coisas que vem no tempo do fim, né, parece que na descrição dela, ela para respirar, porque parece que falta o fôlego. Porque as coisas que ela percebeu, que ela viu, que Deus mostrou, são horríveis para o tempo do fim, para os perdidos. E o apóstolo João, quando está escrevendo o Apocalipse, você vai ali, eu acho que é o capítulo 16 aí, das pragas do Apocalipse, o João vai escrevendo as pragas, mas quando chega ali da 5ª para a 6ª praga, o João para. E o João repete coisas dos capítulos anteriores, dizendo assim, porque tem uma cidade, tem um Deus, tem isso, tem aquilo. O João ele dá um refresco na descrição daquela coisa terrível ali que ele estava escrevendo, as pragas que Deus passou para ele. E aí ele continua depois descrevendo ali a 7ª praga. Então, o que João viu, ele viu que era terrível, e ele parou para, dar um ânimo para a pessoa, você está lendo tudo isso aqui, mas fica tranquilo, tem uma nova terra que está pertinho de você. Quando a gente vai analisando esses profetas, esses homens e mulheres que Deus usou para passar a mensagem para mim e para você, eles veem isso como algo assim indescritível.
Então, é por isso que hoje Deus está dizendo assim, ó, filho, eu sei que tu tem os teus sonhos, os teus caminhos e tudo mais, mas deixa eu mexer nos teus sonhos, nos teus caminhos. A tempestade pode ser grande. E, naquele dia, lá naquela tempestade que eu estava com a minha família, nós sentíamos nos trovões e nos relâmpagos, nós sentíamos o chão se movendo. Tremia debaixo de nós o chão. Sabe quando você está dentro de casa que dá um trovão enorme e a janela da casa, a janela do apartamento vibra, treme? Então, imagina o teu chão, onde estava a nossa barraca, tremendo mais do que isto. Sabe? Eu fico pensando assim numa coisa aqui, né? Deus diz que ele cuida dos pássaros, ele alimenta os pássaros, e os pássaros, eu coloquei assim entre aspas, né? Os pássaros ficam tranquilos porque eles têm fé em Deus. Eu falei que isso não está escrito, né? Nós precisamos ser assim também, sabe? Nós precisamos ficar tão tranquilos ao ponto de que não vamos sofrer com ansiedade, com desespero, com clamor, com me ajuda, meu Deus, não precisa. E uma coisa que eu acho muito bonita no pássaro, né? O pássaro, quando ele vê o galho tremendo, o pássaro não tem medo. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem asas. Ele pode voar. O pássaro levanta voo. A mesma coisa somos nós. Se o nosso chão estiver tremendo, se os nossos sonhos não foram realizados, se a nossa luta está grande, a gente não precisa ter medo se o chão está tremendo, se alguma coisa está acontecendo. Porque nós temos um apoio de cima que nos sustenta, que cuida de nós. E essa ajuda que vem de cima é uma ajuda tão perfeita, tão completa, porque ele não vai cuidar só do teu alimento para o tempo do fim, como diz a Bíblia, que nós vamos ter água e pão, tudo isso vai ser certo, vai ser bonitinho. Não. Ele te ajuda nas tuas lutas emocionais, ele ajuda perdoando os teus pecados, e Deus ajuda para que você se perdoe também pelos pecados que você já cometeu. Isso é ajuda emocional que o céu nos dá. Muitas vezes estamos sofrendo por causa de algum pecado, na verdade é porque nós não nos perdoamos. Deus nos perdoa. E Deus nos ajuda para que eu consiga perdoar eu mesmo dos pecados que eu cometi, do remorso de coisas que eu já fiz. Meus queridos, se existe um tempo aqui nesse planeta que nós precisássemos olhar para cima e depender da ajuda divina, esse tempo está sendo hoje e daqui para frente. Não foi no passado, não. O tempo do fim, nós sabemos que é para agora. Depois de foi em torno de 1800 que começou o tempo do fim. Só que pela descrição bíblica, nós estamos vivendo no fim do tempo. Falta pouca coisa para Jesus voltar. E nós precisamos, sim, desenvolver uma confiança tanta em Deus que se o nosso galho estiver chacoalhando pela ventania, a gente pode ficar tranquilo como os pássaros, porque em Cristo nós também temos asas. Nós podemos ir para lugares mais seguros em Jesus Cristo. E você vai ter momentos na tua vida em que muitas vezes você vai precisar, não é se apoiar no chão que você tem, ou no pedacinho do chão que aparece ali para ti, caminho estreito, mas você vai ter que se apoiar nas cordas que vêm de cima. Meu desejo é que você possa refletir sobre isso, não só hoje, nesse culto de quarta-feira, nesse momento aqui nós oramos um pouco no início, né? Mas que você possa refletir isso em todos os dias da tua vida. Sabe, eu, como pastor, eu fico pensando, né, sobre os nossos membros e a comunhão diária de cada um. O nosso distrito hoje, ele está com, parece que 70 e poucas, 80 e poucas, em torno de 80 assinaturas da Escola Sabatina feita, tá? 80 pessoas assinaram a lição. Poucos vão estudar junto a lição, né? Às vezes um casal estuda junto a lição. Digamos que esses 80 aí vão passar para 120, tá? 120 pessoas estudando a lição com essas 80 assinaturas.
Mas nós temos no nosso distrito, registrado nas nossas igrejas, 420 membros. 420, 440 membros. Deve ter ali uns 100 ali que não estão aparecendo na igreja, estão se sentindo bem. E o restante dos outros 200? Por que não fizeram a assinatura da lição da escola sabatina ainda? Meus queridos, incentive o seu irmão, o seu vizinho, o irmão da sua igreja, a fazer a assinatura da lição para todos os dias ele ter um negócio ali para abrir, ler e aquele papel, aquela lição ali, leva ele para dentro da Bíblia. Ele vai abrir a Bíblia. Comunhão diária com Deus, estudo diário com Deus, é o que a gente precisa. Porque assim fica mais fácil a gente ir abrindo mão de alguns confortos dessa terra. Muitas regalias aqui deste mundo, e eu vou falar isso sem medo, mas também falo com cuidado, tá? Interprete bem o que eu vou dizer aqui agora, tá? Muitas das regalias desse mundo, das facilidades desse mundo, não é para os salvos. Não é. Não é. Muitos de nós, de repente, se tivéssemos dinheiro, bem mais do que agora, talvez nos perderíamos. Traz mais conforto? Traz, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos aprender a confiar no dinheiro, ou no caminho, ou na mula em que eu estou andando, subindo, cavalgando, ou na carroça. A nossa confiança tem que ser unicamente em Deus. Que Deus dirija você, que Deus abençoe você na sua vida espiritual, na sua caminhada, na sua experiência com Deus no dia a dia. E que se você estiver, de repente, olhando muito para as coisas deste mundo e se agarrando a coisas desse mundo, pede para Deus dar um puxãozinho de orelha em você. Permita Deus fazer isso. Pode pedir isso para Deus. Eu lembro no passado, né, quando eu tinha ali 20 anos, 22 anos, isso é recentemente, pouco tempo agora atrás, né, eu pedia para Deus, eu dizia, Deus, se tiver que puxar minha orelha, puxa, mas não deixa eu me perder, porque se eu me perder vai ser culpa tua, tu não puxou minha orelha, tá? Então assim, eu passava a responsabilidade para Deus, sabe? E levei alguns bons puxão de orelha, assim, ó, de Deus, tá? Que valeu muito para minha vida. Faz isso com Deus, conversa com Deus e se você não tem a assinatura da lição, procura fazer, é R$28. Se tu não tem R$28 para assinar a lição para o ano inteiro, pede ajuda aí para um líder da igreja, fala com um líder da igreja aí, vê o que a gente pode fazer em caso de necessidade, né, gente? Não vão aí, vocês entenderam, né? Mas não podemos ficar sem um alimento diário, um estudo organizado. A lição nos traz um estudo organizado, tá? Ok, eu encerro aqui. Nós temos o hino final, depois a oração. E nosso tempo também já se foi, né? Nós temos aqui no chat agradecimentos ali no final, né? É isso daí. Vamos colocar o hino final então, Natan? Que Deus nos dirija. Promessas de Jesus, Senhor.
Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Ellen White tem um texto que eu não tenho a citação, porque eu lembrei agora enquanto nós estávamos cantando, mas você pode procurar até na internet, no aplicativo, aí você acha isso, né? E a Bíblia também fala sobre isso, né? Deus permite provações justamente para a gente se acostumar com as provações. É isso que Deus faz com a gente. E aí, Ellen White comentando isso, ela diz assim, que quem não está acostumado com provações pequenininhas, não, ela fala outra coisa, como é que é? Quando bate o desespero na pessoa com provações pequenas, é porque ela não está preparada para o céu ainda. Não tem nada a ver com o céu, é por causa do percurso, entendeu? Ainda vai ter coisas maiores durante o percurso. Então, a gente tem que esfriar a cabeça e deixar Deus dirigir. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. E Erli está aqui. Erli, eu estou querendo conversar contigo já faz, olha, quase 10 anos já, Erli. Você faz oração para encerrar, Erli? Sim, pastor. Então, ora para nós. Vamos orar então, irmãos? Graças te damos, bom Deus, pela bênção maravilhosa de ouvirmos esta mensagem. Perdão, Senhor, quando negligenciamos a confiança em Ti, confiamos em nós mesmos. Mas, se ouvimos esta mensagem, é um tempo oportuno para nós crescermos espiritualmente. Pai Santo, ajuda-nos a confiar mais em Ti. Ajuda-nos a crescer na confiança através do estudo da Bíblia e quando passarmos por dificuldade, que possamos olhar para os pássaros e saber que há um Deus que cuida de cada um deles e está disposto a cuidar de cada um de nós. Obrigado, Pai, pela fé que temos em Ti. Amém. Obrigado pela fé que temos na cruz, sabendo que se Jesus morreu por nós para nos salvar, Ele está ao nosso lado até o fim. Possamos ter essa confiança. Fortalece os nossos queridos irmãos fracos na fé, estão desanimados. Fortalece-os cada dia, que eles possam permanecer firmes na fé, com o propósito de estudar a Tua palavra a cada dia. Se alguém não fez ainda a assinatura da lição, que possa fazer enquanto há tempo e preparar-se para estudar a Tua palavra nesses últimos dias que se aproxima o tempo do fim. Pai Santo, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos as famílias que estão conectadas ouvindo esta mensagem. Que possam crescer espiritualmente cada dia. Concede-nos uma boa noite de repouso, um bom descanso e amanhã um feliz despertar para um novo dia com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Erli. Queridos irmãos, um bom descanso para cada um de vocês, uma boa noite. Temos aí agora o restante da nossa semana, né? Quinta, sexta e sábado. Um abraço para todos, até mais. Ok. Eu não vou preparar aula de manhã, não.